Força e honra, guerreiro! Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Lembra que tudo isso é de graça e feito especialmente para que você seja aprovado no concurso da Guarda Municipal de Imbé. E hoje nós estamos iniciando os estudos da Lei Orgânica Municipal, essa que você tem que ter total atenção e que você deve ler muitas vezes, fazer muitas anotações, resumos e até mesmo responder questões. Já existem questões disponíveis, visto que já ocorreram diversos concursos promovidos pela Prefeitura de Imbé. Você vai perceber que é de fundamental importância e é daqui, com certeza, surgem muitas questões. Esta é a Lei Orgânica Municipal de 25/11/98 e ela traz a organização do município, sendo a organização político-administrativa. No caso, observando os preceitos estabelecidos pela Constituição Federal e Estadual, tendo como sede do município o balneário de Imbé e trazendo princípios de autonomia do município que se expressam pela eleição direta dos vereadores, que compõem o poder legislativo municipal, pela eleição direta do prefeito e pela administração própria no que respeite ao seu interesse local. Importante ressaltar que são símbolos do município de Imbé o brasão e a bandeira, e outros que porventura venham a ser estabelecidos em lei. E já de antemão é vedado estabelecer cultos religiosos e igrejas, subvencioná-los, impedir-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvadas na forma da lei a colaboração do interesse público. O Estado é laico e, portanto, não pode se vincular a uma fé única. Recusar a fé, documentos públicos, criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si, permitir ou fazer uso de estabelecimentos gráficos, jornal, estação de rádio e televisão, a serviços estranhos da administração. Temos outras vedações trazidas pela Constituição Federal, como lançar impostos sobre patrimônio, renda ou serviços da União e do Estado, e também patrimônio, renda ou serviços de partido político. Também são poderes do municípios independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. E aí você pergunta, e o judiciário? No município não temos o poder judiciário, temos apenas o legislativo e o executivo. É importante porque a banca pode vir querer confundir um concurseiro iniciante que possa não ficar atento a esta questão. O Poder Executivo Municipal deverá dar ciência à Câmara Municipal de Vereadores dos convênios firmados com órgãos estaduais e federais no prazo de 30 dias. Os convênios firmados com outros municípios e previamente aprovado pelo Poder Legislativo Municipal. Compete ao município, no exercício de sua autonomia, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber e instituir e arrecadar os tributos de sua competência. Então, existem algumas competências que a lei, no caso maior, que é a Constituição Federal, atribuiu aos municípios, que é a competência residual. Então, criar, organizar e suprimir distritos observados a legislação estadual e organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos. Manter com cooperação técnica também os outros diversos serviços, prestar serviços de atendimento de saúde à população, promover controle do uso, do parcelamento da ocupação do solo urbano, proteção do patrimônio histórico-cultural local, organizar seus serviços administrativos, administrar seus bens, desapropriar por necessidade, utilidade pública ou interesse social, dispor sobre a prevenção de incêndio, licenciar estabelecimentos industriais e comerciais, fixar horários de funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais. Lembre-se que isso aqui é um resumo com ressaltes, com destaques que considero importante. Isso não isenta a sua leitura e o seu resumo pessoal. Observe que aqui, com certeza, no mínimo 2, e eu poderia dizer até mesmo que 3 ou quem sabe 4 questões podem ser elaboradas pela Banca Fundatec na sua prova. Então, interditar edificações em ruínas, legislar sobre a apreensão de depósitos de semoventes, lembrando que semoventes são os animais, regulamentar a fixação de cartazes, legislar sobre o serviço funerário e cemitérios, regulamentar e fiscalizar as competições esportivas, elaborar seu plano diretor de desenvolvimento integrado, chamado PDDI, estabelecer normas de edificação, de loteamento e arruamento, prestar assistência nas emergências médicos hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços e estabelecer e impor penalidades por infrações de suas leis e regulamentos. Então, são todas, você pode perceber que facilmente você pode assimilar como competências municipais. Você, ao ler a questão, consegue identificar o que se trata de uma competência municipal ou estadual. Também cabe ao município, concorrentemente, ou seja, ao mesmo tempo com a União e Estado, zelar pela guarda da Constituição, cuidar da saúde e assistência pública, proteger os documentos e obras, impedir evasão e destruição e descaracterização de obras, promover e proporcionar os meios de acesso ao ensino, à cultura, à educação e à ciência, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas,
preservar as florestas, a fauna e a flora, promover programas de construção de moradias e de saneamento básico e combater as causas de pobreza e fatores de marginalização, estabelecer e implantar diversos outros tipos de programas e abrir e conservar estradas. Perceba que até mesmo isso é competência municipal. Promover a defesa sanitária, vegetal e animal, amparar a maternidade, a infância e os desvalidos, proteger a juventude contra a exploração, tomar as medidas necessárias para restringir a mortalidade e morbidez infantil. Além disso, é constituída a Guarda Municipal, perceba, e destinada à proteção dos bens, serviços e instalações do município, conforme dispuser a lei. Lembrando que esta lei é a 1935 de 2018, que nós já tratamos aqui no canal e você pode procurar, caso não tenha visto a aula, está imperdível. Ela está dividida em 3 blocos e você pode perceber toda a organização da Guarda Municipal através desta lei, certo? Também fiscalizar a produção, conservação, comércio e transporte dos gêneros alimentícios destinados ao abastecimento público dos bens. Constitui bens municipais, todas as coisas móveis e imóveis. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais. Todos os bens municipais deverão ser cadastrados. Os bens móveis e imóveis deverão ser reavaliados no mês de dezembro de cada ano e a escrituração das operações patrimoniais deverão respeitar o que determina a legislação federal. Então você percebe que, que os bens são todas as coisas, sejam elas móveis ou imóveis. Certo? Temos aqui alguns critérios que não considerei relevantes. Então, o uso dos bens municipais será trespassado a terceiros através das seguintes formas. Como é que o município transfere seus bens? Autorização de uso, permissão, concessão, cessão ou concessão. Tudo termina com cessão, inclusive a autorização. Então, são no final de todas as palavras, para caso você precise relembrar na hora da prova. São 5 formas de ultrapassar, de passar a terceiros os bens municipais. Certo? Temos aqui agora critérios referentes à administração pública. A administração pública, sendo ela direta e indireta de qualquer dos poderes do município, traz também os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você já estudou o direito constitucional, você vai lembrar agora do LIMPE. LIMPE, administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O prazo de validade do concurso poderá ser de até 2 anos. Perceba que isso aqui pode ser uma pegadinha da banca. Até 2 anos e não de 2 anos. Pode ser que o concurso venha com validade de 60 dias, como foi da Polícia Federal recentemente, ou de 3 meses, prorrogável uma vez por igual período. Então, a prorrogação ela sempre ocorrerá no mesmo período em que foi instituído o concurso. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica, lei esta que até hoje não existe. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, né? No caso, trazendo o princípio da igualdade para o serviço público. A remuneração dos servidores públicos municipais e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Vale aqui ressaltar que os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo e também que os subsídios e os vencimentos são irredutíveis. Ressalvados alguns casos dispostos aqui que você pode observar, mas que não vale a pena serem ressaltados. A remuneração dos subsídios dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta e autárquica, dos membros de qualquer dos poderes do município e dos detentores de mandatos eletivos e dos demais agentes políticos e os proventos e pensões ou outra espécie remuneratória também são, no caso, legalizados pela mesma regra. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que seria de 2 cargos de professor, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico e a de 2 cargos privativos de médico, aos mesmos casos que são trazidos pela Constituição Federal. É um copia e cola da Constituição. A proibição de acumular estende-se aos empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista. Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizadas as instituições de empresa pública, de sociedade de economia mista e fundação. A publicidade de atos, programas, obras e serviços e a campanha dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagem que caracterizem promoção pessoal, autoridade ou serviços públicos. É aqueles casos em que o prefeito
governador ou até mesmo o presidente quer vincular a sua imagem a uma obra que é feita pela administração pública. Isso é vedado tanto pela lei orgânica como pela Constituição Federal. Os atos de improbidade administrativa importarão na suspensão dos direitos políticos, da perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário. As mesmas regras trazidas pela Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. As pessoas jurídicas de direito público, aliás, esta lei não é cobrada no concurso, e as de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. É a chamada responsabilidade objetiva do Estado. Ele responde primeiro e depois recorre para que o seu administrado possa responder também. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se algumas disposições que aqui são tratadas. No caso, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo facultado optar pela sua remuneração. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Então, o caso mais diferente é o caso de vereador, que ele pode conciliar com outras atividades. E o mandato eletivo federal ou estadual, ele também não pode conciliar. A fixação dos serviços padrão do vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará sempre a natureza, o grau de responsabilidade, a complexidade e também os requisitos para investidura e a peculiaridade dos cargos. Certo? Então, uma diversidade que é respeitada em qualquer lei orgânica municipal. É assegurado aos servidores municipais ocupantes dos cargos públicos os seguintes direitos: salário mínimo fixado em lei, no caso garantia de salário nunca inferior ao mínimo, 13º salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, salário família para seus dependentes. São algumas regras bem semelhantes ao do direito privado. Você pode perceber que se você já trabalha na administração privada, aliás, no serviço, no setor privado, você deve ter regras bem semelhantes, como repouso semanal remunerado, remuneração de serviço extraordinário superior no mínimo em 50% do normal, gozo de férias anuais, sempre com 1/3 a mais na sua remuneração, proibição de diferença de salário e do exercício de funções conforme sexo, idade, ou cor ou estado civil. É a proibição à discriminação dentro do setor de serviço. Certo? Aqui algumas regras sobre a aposentadoria, e os proventos de aposentadoria serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividades, sendo também estendidas aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade. E o benefício de pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Então aqui traz a regra da aposentadoria, que mesmo aqueles que já estão afastados, eles continuarão recebendo reajustes de acordo com os que estão ativos, e o servidor morto, seja em serviço ou não, terá direito a, no caso, uma pensão por morte, que corresponderá à totalidade dos seus vencimentos. Certo? O servidor público municipal estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho. Perceba esse terceiro item, porque os outros são de fácil assimilação, mas no caso a avaliação periódica de desempenho é uma realidade já no serviço público, e isso ocorre a cada semestre. A cada 6 meses é feita uma avaliação periódica de desempenho para perceber se o servidor público está se enquadrando dentro dos princípios da administração pública, especialmente o princípio da eficiência. Depois temos alguns comentários a respeito dos atos municipais e temos a publicação. A publicação das leis e dos atos administrativos far-se-á sempre por afixação na sede da prefeitura e também na sede do fórum. Isso aqui é o princípio da publicidade, que traz a necessidade de divulgação de todos os atos municipais. Em seguida nós temos alguns itens que não são tão relevantes, como os registros, as formas como são feitas os registros, você deve ler atentamente, mas não creio que seja motivo de preocupação para a nossa prova. A organização dos poderes do Poder Legislativo. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara de Vereadores nos termos desta lei orgânica. E o número de vereadores será proporcional à população do município, observados os limites estabelecidos pela Constituição Federal. Certo? Então, ele sempre será fixado até 150 dias antes da eleição municipal, no caso, para a legislatura seguinte. Em seguida, percebemos as atribuições da Câmara Municipal,
Então cabe à Câmara Municipal legislar sobre assunto de interesse local, legislar em caráter suplementar à legislação federal ou estadual, criar, organizar e suprimir distritos nos termos da legislação estadual, dispor sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual, criar e extinguir cargos e funções, fixar e alterar vencimentos e salários e outras vantagens pecuniárias, criar, estruturar e definir as atribuições das secretarias e órgãos da administração municipal, também autorizar a concessão e a permissão de serviços públicos municipais, e além de cumprir e fazer cumprir as normas de trânsito no âmbito de sua competência, conforme dispõe a Lei Federal 8.503 de 97. Em seguida, algumas outras atribuições da Câmara Municipal, mas eu pude ressaltar aqui que julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores nos casos previstos em lei e declarar a perda de mandato do vereador por maioria absoluta de seus membros e apreciar o veto do Poder Executivo. Você percebe que a Câmara Municipal ela é um espelho da Câmara Estadual e é um espelho do Congresso. Então você vê uma repercussão, um espelhamento de Constituição Federal na Constituição Estadual, na Lei Orgânica Municipal, pois não existe Constituição Municipal. E você percebe que há atribuições semelhantes. Depois temos o controle legislativo, compete exclusivamente à Câmara dos Vereadores exercer o controle legislativo sobre determinados atos da administração pública através dos seguintes meios: comissão parlamentar de inquérito, aqui mais uma semelhança nos termos desta lei orgânica, pedido de informação ao prefeito sobre fato ou comportamento, convocação das dos secretários municipais, no caso, para requerimento de 1/3 dos membros da Casa para prestar pessoalmente perante o plenário ou qualquer de suas comissões informações sobre assuntos considerados relevantes. Então você pode notar que existe uma total semelhança das estruturas. Essas estruturas elas se repetem. Então o município, ele sendo um órgão, um agente independente, ele tem estrutura semelhante. A Câmara Municipal de Vereadores terá 3 comissões permanentes. Você percebe que na lei diz 3, porém apenas uma continua valendo, pois as demais foram revogadas por emendas à lei orgânica. Então somente a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do município, no caso, é que permanece como comissão permanente no município de Imbé. As demais foram revogadas por leis, por emendas à lei orgânica municipal. Então você percebe que isso poderia, sem dúvida, ser uma das cobranças da prova. Então as comissões temporárias serão criadas com o objetivo de estudar fatos ligados ao interesse local municipal e também durante o recesso se mantém uma representatividade da Câmara Municipal eleita sempre na última sessão ordinária. Este é o fim da nossa aula 1. Imagino que conseguiremos cobrir todo o nosso, no caso, nossa lei em mais 2 aulas, talvez mais uma. Espero que você esteja gostando, deixe suas dúvidas, pois tirando as suas dúvidas você também está estudando. Compartilhe, se inscreva se ainda não se inscreveu, ative as notificações do canal para receber as notificações das aulas e força, guerreiro! Seu tempo não atirou o que era uma arma, headshot, seja era game over, é tão fácil. Atira a primeira pedra, vem para meu mundo, verá como ninguém se importa com vacilo, por 7 será julgado ou por 6, carregado dentro de um caixão guardado, sentado numa poltrona, tomando um chá gelado, secretária bonitona, sob ar-condicionado, me emociono com a labuta dos guerreiros guardados, à espera de um bala 4. Ideologias da morte, postos muito fáceis, reagem quando eu acham que eu sou de aço. Tudo isso é infração de segundos, quando o momento é sob forte pressão.